É possível um paciente paraplégico, tetraplégico, voltar a andar mesmo sem polilaminina? A resposta é sim, e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma fake news que está sendo muito divulgada sobre lesão medular. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Souza, eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina, sou mestre e doutor em Ciências da Reabilitação, fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurofuncional e há mais de 10 anos que eu tenho experiência em atendimento de pessoas com lesão medular. Recentemente, com os estudos da polilaminina, uma fake news tem sido muito divulgada na mídia, que pacientes com lesão medular não têm chance de voltar a andar. E, gente, isso é mentira, então depende. Existem pacientes que podem sim voltar a andar. Inclusive, já atendi muitos pacientes que na fase aguda estavam tetraplégicos, sem movimentos do pescoço para baixo, paraplégicos, e depois voltaram a andar. E hoje eu quero explicar um fenômeno muito importante da lesão medular, que é a fase de choque. Vamos entender melhor isso. E o que é a fase de choque? Gente, entenda que depois de uma lesão medular, é como se a medula desligasse as funções da lesão para baixo. Tá? Isso ocorre por causa de edema, processo inflamatório, e é por isso que a maioria dos pacientes com lesão medular, na fase de choque, eles não têm nenhum movimento, nenhuma sensibilidade, nenhum reflexo, eles não têm espasticidade, porque nessa fase, como está tendo edema, a medula desliga todas as funções dali para baixo. Ou seja, gente, o paciente na fase aguda, em fase de choque, pode ser que volte movimento, pode ser que volte sensibilidade. E eu nem estou falando de polilaminina, tá? Isso é o que acontece em todos os pacientes com lesão medular. A fase de choque pode durar horas, dias, semanas ou até meses. Eu já atendi pacientes que inclusive demoraram meses para voltar a movimento. Então, gente, a gente precisa entender esse primeiro fenômeno porque tem sido amplamente divulgado aí que não, a pessoa com lesão medular não tem chance, e isso é mentira. E eu queria deixar claro, gente, que eu estou torcendo muito para a polilaminina ser efetiva, para que ela realmente traga benefícios para esses pacientes com lesão medular. Inclusive, admiro demais o trabalho que a professora Tatiana está realizando e eu acho que merece todos os méritos. Eu acho que o grande problema está na mídia, que muitas vezes divulgam informações de formas que confundem os pacientes, que confundem as pessoas que assistem. Então, nesse momento, gente, que a pesquisa está, dá pra gente afirmar que as pessoas que melhoraram, elas melhoraram por causa da polilaminina? E a resposta é não, tá, gente? A única forma da gente saber se essas pessoas melhoraram por causa da polilaminina ou se elas melhoraram por causa da fase de choque, elas já iriam melhorar, é quando a polilaminina entrar numa fase de ensaio clínico controlado, onde algumas pessoas vão receber polilaminina, algumas pessoas vão receber placebo. E aí, se as pessoas que receberam polilaminina tiverem uma recuperação melhor do que o grupo que não recebeu, aí a gente vai poder falar que a polilaminina é efetiva. No momento, ela está numa fase, gente, para testar a sua segurança, para ver se ela tem efeitos colaterais e se tem algum efeito colateral grave. Depois vai começar a testar a eficácia, para a gente ver se ela funciona. Então ainda está cedo para a gente afirmar sobre a efetividade do tratamento. Então a mensagem desse vídeo é para a gente ter um pouquinho de paciência, porque ciência, gente, demora a ser produzida. E repito, eu estou torcendo muito para a polilaminina realmente ser efetiva e trazer benefícios. Eu só queria a gente fechar esse vídeo contando a história de um paciente que eu acompanhei, porque eu quero deixar uma mensagem para os profissionais da saúde que me acompanham aqui. Um paciente que me marcou muito, gente, durante a residência, foi um rapaz jovem que sofreu um acidente de carro. Ele tinha uma filha pequena, a esposa estava grávida, e quando ele teve a lesão, os médicos chegaram para ele, né, ele ficou paraplégico, não mexia nada da cintura para baixo, os médicos chegaram para ele e falaram: você nunca mais vai voltar a andar. E aí eu lembro que esse paciente, ele tinha uma garra assim gigantesca, né? E ele pegou muito firme no processo de reabilitação, passou 1-2 meses, não voltou nada de movimento. Só que depois começou aos poucos aparecendo movimento e dentro da reabilitação a gente estimulou demais esse paciente. Resultado, esse paciente voltou a andar depois de um tempo e esse paciente entrou andando no casamento dele. Eu lembro que ele falava assim, né? Eu vou marcar uma consulta para aquele médico para falar para ele que eu voltei a andar. E qual a mensagem que eu quero deixar para você que é profissional da saúde, que atende pacientes com lesão medular, especialmente na fase aguda? Seja empático com seus pacientes, tá? Se coloca no lugar dele e também estude mais, né? Porque a gente vê que essas desinformações não é só a mídia que tem. Muitos profissionais da saúde ainda hoje acham que todo paciente com lesão medular não vai voltar a andar. E eu já atendi pacientes com lesão medular que por causa da fala do médico, você não vai voltar a andar, esses pacientes entraram em depressão, não aceitaram reabilitação e chegaram pra gente já com muitas deformidades. Então a gente precisa estudar mais, tá? Entender que na fase de choque pode ser que volte o movimento. E nessa fase, o paciente não precisa ouvir: você não vai voltar a andar. Vamos esperar, vamos ver como seu corpo vai reagir,
comece a fazer reabilitação, porque aí aos poucos isso vai sendo trabalhado. Tá? A gente precisa aprender mais essa habilidade de empatia e se colocar no lugar do outro, e para a mídia entender que a lesão medular não é irreversível em todos os casos. Ela é uma lesão grave, mas existem alguns casos que sim podem voltar.